Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos para o nosso terceiro episódio, Vozes do Desenvolvimento, e hoje nós recebemos o Marcos e a Aline, que são os pais da Helena, que é nossa paciente aqui na Clínica Vínculo. E hoje nós temos o objetivo de oferecer um relato íntimo, informativo e de esperança sobre a experiência parental no processo do diagnóstico e do tratamento do autismo. Marcos e Aline, sejam bem-vindos. Obrigada. Muito bom estar aqui. Que bom. Hoje nós vamos falar um pouquinho de vocês enquanto pais da Helena, né? Hoje a Helena tem 6 anos, ela já está com a gente já tem um certo tempo, né? Uma caminhada. E vamos conversar de uma forma bem leve sobre a Helena. E aí se vocês quiserem falar um pouquinho sobre a Helena, quem é ela? A Helena, eu falo que ela é uma menina contagiante. Eu até falava assim que ela é charmosa, né? Pelo o carinho que a gente tem com ela. E assim, muito meiga. Fala com ela assim, eu brinco, falo, filha, Deus fez você. Tem vezes que dá cansaço, mas você é tão linda que olhando para os seus olhos e quando você me abraça, supera tudo, assim. Cada vez que a gente abraça ela, eu, na minha opinião, e tô pertinho dela, me acalma, assim, e eu fico mais tranquila. E de tanto que você falar com ela, às vezes, quando ela vai te demonstrar carinho, assim, ela chega e... Ai, minha charmosa. Minha charmosa. Ela inventa os adjetivos, né? Ela me chama de... Eu chamo muito ela de preciosa, né? Preciosa. Preciosa. Que eu pego ela assim, aí eu abraço ela, olho no olhinho dela, ela olha pra mim, aí eu falo assim, você é preciosa. Preciosa de Jesus, que Deus deu pra mim cuidar. Eu falo toda vez isso com ela, e toda vez ela entende, e aí eu finalizo falando assim com ela, falo assim, filha, deixa eu te contar um segredo. Aí ela olha, você sabe que eu te amo? Ela, eu sei, mãe, você já me falou isso hoje, toda vez. E aí ela tenta incluir os adjetivos, né? Quando vai te chamar também, chamar comigo. Pois é, a Helena é uma menininha muito inteligente, né? Muito esperta e gosta muito de aprender, né? Quer estar aprendendo tudo o tempo todo, né? Muito carinhosa também, não só com a mãe, o pai também, né? O pai também recebe esse carinho também muito bem. Às vezes a gente brinca assim, né? Que é um serzinho assim que é 8 ou 80 às vezes, né? Do jeito que ela é extravagante para carinho, né, para amar, para demonstrar o afeto e tudo mais. Às vezes também quando tem que apertar, ela também vai de um outro extremo, né? Então isso é muito legal dela, é dela isso aí, né? Então a Aline definiu muito bem, né? É a nossa preciosa. É preciosa. Sim, muito bonito o relato de vocês, muito lindo mesmo. Vamos falar um pouquinho da Helena agora relacionado ao diagnóstico do autismo, né, que ela recebeu já tem que uns 3 anos, mais ou menos. 2 anos. 2 anos. Hoje a Helena tá com 6 anos, né? Igual eu já tinha dito. E quando e como que vocês notaram que a Helena tinha algo diferente? Sim. A Helena, eu costumava dizer que ela era bebê pandemia, né? Quando ela tinha 9 meses, começou a pandemia. Fechou tudo, 3 meses, nós ficamos com elas em casa, assim, só saía eu e ele. Então, quando passou a pandemia e a gente começou a movimentar com ela, tentar ir na igreja, a gente percebia que na igreja ela chorava muito, um choro assim diferente, que eu tinha que sair de dentro da igreja. Quando eu estava nos ambientes com muita gente eu não conseguia ficar. E aí começou-se uma movimentação. E dentro de casa era um pouco difícil lidar com o temperamento dela, né? Sempre foi muito assim, como ele falou, 8 ou 80, mesmo bebê, ela tinha uma opinião. Falando pouco, né? Ela não falava frase, mas ela se comunicava da forma dela. E quando não atendida por coisas mínimas, né? Que é pequenas coisas que já é o suficiente para desandar tudo. E aí aquilo, só eu cuidando dela ainda dentro da pandemia, né, mesmo saindo pouco, mas tinha que ter todos os cuidados nesse momento inicial. Sempre foi assim, difícil mesmo de lidar. E aí chegou um momento que eu não aguentei, que eu até falei com ele assim, eu falei assim, Marcos, nós precisamos levá-la no médico, porque
eu não estou conseguindo ser a mãe que ela precisa, porque eu estou sem paciência, não consigo entender ela, e eu tentei usar toda a didática do qual eu usava com a minha mais velha. A mesma educação, sempre fui uma mãe muito atenciosa, rotina, alimentação, sono, a forma de corrigir mesmo o bebê, abaixava próximo a ela, olhava, conversava com ela, tentei usar o cantinho do pensamento, não adiantava, segurei, olhava para ela, também não. Então foi ficando cada vez mais difícil lidar com o temperamento dela e eu já estava assim, exausta, né, esgotada. Então foi aí que eu falei, ó, a gente precisa ir atrás de um profissional para tentar entender o que está acontecendo. Porque senão não vai ser só eu, mas ela que vai precisar de medicação só para acalmar, para ver o que vai acontecer. E como a gente já teve a Anne, a mais velha, antes, né, a gente pôde já ter um comparativo, né, de entender que não estava... tinha algo diferente, por mais que cada criança é diferente, né, também, mas a gente começou a perceber isso, né. Outro sinal, pensando em alguns sinais assim, né, que algo que inculcava a gente era andando na ponta dos pés. Ela fazia muito isso desde pequena, né, desde quando começou a andar, e até então pra gente, a gente sabia que era um possível sinal, mas também talvez não seria necessariamente isso. E o nosso conhecimento sobre o assunto autismo era muito pequeno, né? A gente sabia de ouvir falar, de conhecer um amigo ou outro e tal, mas a gente não vivia esse mundo, é um mundo à parte, né? Então é um sinal, mas que a gente também não se dava conta de ter certeza ou não disso, né? Hoje a gente sabe, conhecendo melhor o assunto, né, brincando de enfileirar os objetos, né, ela já fazia isso antes, mas a gente não percebia, não notava isso da forma que a gente consegue perceber e entender hoje, né. Então ela já dava alguns apontamentos assim, mas a gente não tinha essa noção ainda, né. Mas levava em consideração, inicialmente, foi o temperamento dela. Sim. Isso foi o mais importante. Isso, né? A forma que ela se posicionava, ela não aceitava que mudasse a opinião dela, mesmo o bebê. Ela sempre foi 880, igual o pediatra, ele, quando nós levamos a ele falava assim, ela, é o jeitinho dela, ela é assim e tal. Mas aí juntou uma série de informações. Então, inicialmente, nós fomos na fono, né? A fono avaliou ela já falava alguma coisa, pouca coisa, e fez alguns testes, mas nada pensado sobre que ela poderia ser autista. Porque a Helena, ela interagia bem, ela aprendia, ela obedecia os comandos. Tinha contato visual. Contato visual, alimentação, eu fazia aquela alimentação que a criança pega a comida, nada muito amassado, que na da Anne eu fiz uma comida muito pastosa. E dela, eu queria ser uma mãe diferente na segunda, superar alguns medos. Mas eu já entendia que comportamental, a Helena era totalmente diferente da nossa primeira filha. Era mais agitada, né? E aí fomos. No primeiro ano, levamos na fono, fomos na escola e eu perguntava, professora, você vê alguma coisa diferente na Helena? Não, a Helena é tranquila, ela é quietinha, tal. Isso com qual idade? Isso, ela estava com 3 anos. 3 anos. No primeiro ano, no pré-1. Isso. Né? Pré-1 que fala. Sim. É aquela criança que não atrapalhava, não dava trabalho. A professora passava uma atividade, ela era das primeiras que terminava. Na época, a professora falou que ela interagia, né, na primeira situação, passou. Aí ficamos o restinho do ano nessa situação, mas mesmo assim, alguma coisa não fechava. Entrou numa fase que, além de andar na ponta dos pés, a Helena, aonde tinha objetos iguais, ela queria todos. Quando a gente chegava na mesa de chegava assim no restaurante, se tivesse aqueles paliteiros, enquanto ela não destacava todos, se segurava eles, sal, ela fazia tudo em ordem, mas ela queria levar para casa todos os palitos, pois ela dormia com os palitos na mão
E ai de mim se eu tentasse tirar. Durante a madrugada ela acordava. E aí ela acordava com os palitos todos na cama e no outro dia ela queria pegar tudo de novo e tava assim. Então, mais uma situação, né? Agora, essa questão do pediatra, acho que é importante a gente ressaltar, até para quem talvez vai lidar com isso ou está lidando, né? A gente vê que é uma dificuldade de muitas famílias isso, né? Porque nem todos os profissionais estão preparados para tratar desse assunto, né? Então, aí vem aquele chavão, né? Cada criança no seu tempo. Você falou do pediatra, né? Então, tem um certo sentido, cada criança é diferente mesmo. A gente falou da nossa mais velha, por exemplo, né? E realmente cada uma tem o seu tempo, mas a gente tem que ressaltar que existem as faixas etárias, né? E cada tempo para o desenvolvimento, né? Então, não se pode esperar muito tempo para você chegar a atingir um marco do desenvolvimento, né? Que você sabe muito melhor, né, Tassiane? Então, essa criança tem um momento de falar, né? Que todas vão falar ali com 1 ano de idade, mas existe uma faixa etária que está um intervalo que precisa, né, entrar dentro daquela faixa esperada. Então, quando isso não acontece, liga um alerta para os pais. Então, cada criança no seu tempo não é bem por aí, né? Isso não tem muito sentido também de ficar adiando, porque quanto antes se começa a identificar os traços, os sinais para poder fazer esse tratamento precoce, né? Isso muito mais sucesso nesse tratamento vai ter. E foi daí que você citou que como a gente tanto insistia, ele encaminhou para uma fono, né, fez uma sessãozinha e ela já descartou, né, ele já descartava também. E ele também, inicialmente, né, ele não entendeu. Ele entendeu que ela era muito rígida, né, rigidez de comportamento, de opinião, né. Rigidez comportamental, rigidez cognitiva, isso. Questões. Até a possibilidade de TOD, né, e eu lembro que foi falado assim, hoje tem nome para tudo, né? Tem sigla para tudo, né? É outro chavão aí que se usa de forma errada. E aí a gente ficou meio perdido nisso no início, né? Descartando possibilidades. Eu não fiquei totalmente. Só que a gente não ficou satisfeito. Né? Como ele não via muitas coisas que eu estava vendo e tentando me comunicar, eu fiquei meio ali nadando e quase morrendo na praia, né? Mas fechou-se esse 1 ano, ficou por aí, voltamos várias vezes ao pediatra e ele falava que a Helena era daquele jeito mesmo e coisa e tal. Até que teve uma outra situação da gente ir à casa da prima dele, do qual, né, na sua família existe vários laudos, ela inclusive. Tem um filho, né, já com diagnóstico. Isso. E depois de um tempo, ela também, a minha prima se descobriu também no diagnóstico dela. Com 40 anos de idade. E ali, como ela identificou esses traços aí, algumas coisas que a gente já não percebia, e a experiência dela, aí foi o meu clique, né? Aí eu comecei a levar mais a sério. A gente se conversou, né? Ela sempre passa na angústia como mãe também. E aí a gente falou, então agora vamos investigar esse negócio até o fim, vamos ver até onde vai, o que é, o que não é. Aí eu comecei o meu hiperfoco no assunto. Mas a primeira frase que ela falou é a Helena andando igual uma bailarina na pontinha dos pés, né? Que hoje nem se fecha tanto o diagnóstico só por andar na ponta dos pés, né? Pode ser também ainda a criança, dependendo da idade, se equilibrando, mas isso tem que cessar, né? Sim, ou se não cessa, se não é autista, faz sessões de fisioterapia, né? Até encaixar o pezinho, né? Tem todo um detalhe. Mas aí a primeira coisa que ela olhou, ela falou assim, por que ela tá andando na ponta do pé? Não tem aquela prima sincera? Sem ela saber, ela já usou o diagnóstico dela assim, de sinceridade mesmo, né? Ela virou e falou assim, mas não, prima, não sei o que. E ela não se conformou. E ela foi um anjo pra gente. Porque ela me ajudou a potencializar a vontade que eu tinha em continuar, só que eu não tinha forças para continuar falando, olha, Marcos, é assim e tal. Porque até então ele não estava observando isso. Até que ela me mandou um vídeo, que também esse vídeo a irmã dela mandou, que fechou o diagnóstico. Foi daí que ela começou a observar o filho dela. Ela falou assim, eu tô te mandando esse vídeo, não me leva a mal, mas foi através desse vídeo que abriu os meus olhos para entender o que estava acontecendo com a minha criança. E eu comecei a investigar.
Daí eu falei, prima, eu também vejo algumas coisas, só que o primeiro profissional, os 2 que nos acompanham, disse que não era nada. Então, assim, tem que ir mais à frente. Mandei para ele, despertou. Até que a gente começou a ver os vídeos, né? Pesquisando. Como eu disse, aí eu entrei nesse hiperfoco. Como lá em casa eu sou de pesquisar mais, de ir atrás desse tipo de coisa, de informação, internet e tal. Então eu comecei a tentar entender o que era. Como eu disse, a gente não estava vivendo esse mundo, não conhecia esse mundo, e o mundo do espectro do autismo, né? Então aí comecei a tentar entender, buscar especialistas, né, vídeos e tal, livro, né, ela me passou algumas coisas também, a gente trocou muita informação, e aí começou. E aí nesse momento, a Helena já estava com 4 anos, isso já era o início ela já estava para fazer 4 anos, Sim. Já no 2º ano da pré-escola, né? Então, aí a gente começou a conversar na escola, foi aí então que a gente conversou com a professora, e muito querida, né? E foi outro anjo também na nossa vida que Deus mandou para apontar os caminhos. E aí nesse momento ela falava a mesma coisa, né? Não, a Helena é tranquila na escola, não dá trabalho, né? Quietinha, etc. As crianças gostam muito dela, né? E tal. Mas aí, como a gente falou que a gente estava investigando, né? Ia para ter uma consulta com um pediatra sobre esse assunto de novo e tal. Aí num belo dia, pegando a Helena na porta da escola, ela falou assim, não, ela não tem nada e tal. Aí ela falou assim, uma coisa que eu observei, que ela já tinha pedido para ela observar antes, que a Helena não é de falar muito na sala de aula. Eu falei, como assim? Não, ela é muito quietinha, ela não fala nada, ela é bem quietinha. Mas espera aí, em casa com a irmã pega fogo e tal, com a gente e tal. Como que pode isso? Aí, nessa conversa aí, eu lembrei de um vídeo que eu tinha assistido sobre vários tipos de diagnósticos se confundem com o autismo, né? Talvez a gente até vai fugir um pouquinho do assunto, né? Mas aí, me despertou sobre o mutismo seletivo, que de certa forma tem, você lembra disso? Eu lembro. Aí tem uma certa ligação aí, tá ligado também dentro do autismo, né? Mas batia muito com o que ela falou, porque na escola ela era quietinha, e só que dentro de casa não, e a gente não sabia disso, porque no outro ano anterior todinho, com a outra professora, não foi falado nada, não foi questionado nada, e a gente não sabia de como é que acontecia isso. A gente achou tanto que fosse isso, porque em casa ela falava muito, talvez não se comunicava como deveria, formar uma frase completa, mas gostava de interagir bastante com a gente. Mas quando chegava na escola, no portão da escola, ela respirava, já não falava nada, e se você perguntasse uma coisa, ela falava assim, ela travava os dentes ou só apontava. Então ela já era muda praticamente quando entrava no ambiente da escola, então por isso... No ambiente social, né? No ambiente social, de modo geral. Ela... Mas especialmente na escola, Na né? escola, mas era aí, mais... como eu que buscava ela na escola depois, a reação dela ao sair da escola, a mãe não percebia. Então cada um tinha um pedaço da história, né? E aí eu não entendia que ela entrava desse jeito, mas quando ela saía comigo, ela já saía se soltando, né? E já começava falando, saindo do portão da escola, já começava a falar e contar liberta. O que foi, e travava, ficava travada a tarde toda na escola ali. Então batia muito, né? Então por isso que é um mutismo seletivo, porque a criança tem ambientes que ela fala muito bem, normalmente, e às vezes ela vai ficar muda no ambiente mais social, né? De escola principalmente, às vezes saindo na rua, né? Na igreja, que seja. Então teve essa primeira suspeita, a gente... eu procurei, né, também não sabia sobre isso, né, aí eu achei uma especialista até do Rio de Janeiro, né, a gente fez uma consulta de orientação parental online, ela passou um relatório que possivelmente era esse mesmo, o diagnóstico, mas ela ainda assim falou, é necessário fazer uma avaliação mais completa, uma avaliação neuropsicológica, né, onde para não descartar nem outras possibilidades de diagnóstico, né? A gente fez essa avaliação, né, depois, logo em seguida, passou por uma bateria de
de etapas de exames e testes e tudo mais. E aí nessa avaliação mais completa foi onde teve esse apontamento, né? Possibilidades, ela não dá um diagnóstico, né? A psicóloga, mas ela já apontando a possibilidade do TEA, né? E também a superdotação, né? Que já sinalizava essa dupla excepcionalidade, né? Então, inclusive, diga-se de passagem, né? Parece um pouquinho com o pai, né? E aí, foi então que ela apontou, né? Agora vocês precisam, o que a gente faz agora? Temos uma avaliação, ainda não tem um laudo, vamos procurar uma médica, né? Aí a neuropediatra. Então aí foi que a gente conseguiu marcar logo em seguida, aí você que foi lá, conta um pouquinho. Sim, foram quase 2 horas de consulta, muito atenciosa, a doutora Ellen nos atendeu, e logo de cara, na frente dela ali, eu relatando, a Helena já enfileirando coisas, ela não teve nenhum comportamento... Ela já deixa de propósito os bonequinhos na mesa, né? E algumas situações eu relatando e a Helena brincando, ela já foi, assim, completando algumas coisas que ela estava vendo. E aí, terminando a consulta, eu falei, tá, doutora, e agora? Qual é o próximo passo? Ela falou assim, eu vou preparar o laudo aqui. O laudo de quê? Ela falou assim, sim, a Helena, ela é autista, mas na minha cabeça era muito rápido para ela entender. Mas eu levei assim... Na primeira consulta, né? Na primeira consulta. Eu levei quase um artigo científico de tanta informação, tanto minha e quanto dele, porque na situação ele não conseguiu ir nessa consulta e ele era a pessoa assim, que estava hiper focada em cada detalhe. Então, quando ela passou o laudo, até eu também não quis acreditar, como não acreditei inicialmente, e ele, quando chegou em casa, eu passei tintim por tintim como foi, só que ele ainda não conseguia acreditar também. Deixa eu explicar isso. Continua. Não, porque como é muito difícil também aqui na nossa região a gente conseguir encontrar profissionais nessa área, né? A neuropediatra realmente é uma dificuldade, né? Conseguir agenda para marcar e tal, a agenda que a gente ia conseguir seria quase um ano depois, né? Sim. Aí, com muito jeito, né? Liga para um, fala com o outro e tal, indica dali, daqui, consegue contato e vai. Conseguimos encaixar, né? Arrumar um encaixe assim, para coisa de 10 dias, né? Graças a Deus que Deus providenciou isso também, e para a gente agilizar essa ansiedade aí, né, meu Deus? E aí foi quando aí nesse meio termo eu não consegui ir, porque tinha que ter a liberação do trabalho e tal. Aí eu fiz uma lista de perguntas que eu ia fazer e tal, mas isso e aquilo, né? Porque na minha cabeça ainda era um mutismo seletivo, né? Tava batendo muito bem, né? Aquele diagnóstico ali, mas eu não sabia, eu já tinha uma certa noção que poderia ter uma ligação, né, com o autismo e tal. Então, quando ela chegou com um laudo, mas você perguntou isso? E aquilo? E tal. Eu enchi ela de perguntas. Me deixou maluca. E assim, a gente ficou num dilema, né? Esperando a revisão da consulta, achando que na revisão eu ia conseguir perguntar e tirar todas as dúvidas, né? Mas a revisão online, né? Coisa que era só saber se tinha passado um remédio, logo já tinha um remédio, uma medicação e tal, e era aquilo, tudo novidade, já foram olhar quais seriam as contraindicações e tudo mais. Então, muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas, muitas angústias ali naquele momento, realmente, né? Mas ficou uma interrogação, porque até então a gente achava que era um mutismo, de repente ter um laudo de autismo, mesmo a nossa filha sendo muito funcional. Ela tem um contato visual muito bom, né? Coisa que muitos autistas não conseguem segurar, esse contato visual, tanto que a gente foca muito nisso, as atividades diárias a gente tenta replicar bastante o que é nos passado para poder dar resultado, principalmente no início do tratamento, né? Quando a gente quer ver a evolução dela, principalmente. Mas né? Um ponto que isso foi meio que atropelando, não que foi atropelado, mas foi muito rápido que a gente conseguiu
como eu disse, encaixou essa consulta, né? Do tempo, eu até anotei ali, o tempo que a gente começou a conversar na escola, né? Foi lá para abril de 2023, ela estava para completar 4 anos ainda. Aí logo a gente conseguiu essa especialista do mutismo seletivo, isso já era maio. Em agosto já tinha o laudo do autismo, né? E daqui a pouco a gente já estava iniciando terapia, né? Então realmente foi um processo até rápido que a gente conseguiu esses recursos, né? Então, para digerir isso tudo foi um pouco assim, um pouco mais difícil até conseguir achar esse norte, né? Esse caminho. E como que vocês se sentiram nesse processo de busca, né? Uma busca incessante por algo que vocês não tinham nem noção do que talvez poderia ser. Como que vocês, enquanto pais, como que vocês se sentiam? Eu, nesse momento aí, eu ainda estava tranquila, porque eu achava que minha filha não tinha autismo ainda. Na minha cabeça, era um laudo errado, precipitado, que ia se encaixando e depois a gente ia começar, porque inicialmente eu lembro que a doutora, eu falei, doutora, mas é isso mesmo? Ela, sim. Aí, e até na revisão, o Marquinhos falou, mas precisa, igual tem a medicação a gente optou por não usar. Que tinha aquela questão se a gente quisesse ou não ainda, né? Por estar no início, né? Naquela situação. E como que vocês se sentiram levantando essas hipóteses, né? Se é um autismo, se não é, essa busca incessante por conhecimento, por saber, na verdade, o que ela tinha, o que ela tem. Pois é, foi um processo assim bem desgastante, né? De muita dúvida, né? De buscar informação, de tentar encontrar as respostas certas, né? Os profissionais, os recursos, de todas as formas, né? Mas aquela angústia, né? Aquela angústia de saber se é ou se não é autismo ou não é, até que ponto isso poderia assim limitar a nossa filha, né? Até que ponto isso vem sempre aquelas questões, né? Os sonhos que a gente tem para o filho da gente, né? Será que isso a gente vai ter que abandonar esses sonhos ou não? Até que ponto isso vai interferir no futuro dela, né? No desenvolvimento dela, no que ela vai ser quando crescer e tudo mais? Então isso começa a vir na cabeça, né? E é natural, né? Essas dúvidas, é natural que venha mesmo. Então isso também, de certa forma, a gente entregando muito em Deus, né? Para que nos desse forças, nos desse direção, colocasse as pessoas certas também no nosso caminho, né? Esses anjos que a gente já começou a enumerar, né? Tem que fazer uma lista. É um monte de anjo. A gente vai chegar numa anja aí. Mas então em meio a essas angústias, essas dificuldades aí, né? Graças a Deus a gente conseguiu, né? Encontrar esse caminho, esse norte aí de começar as terapias e tirar essas dúvidas, né? Eu acho que é um bom momento você falar aquela questão, né, que a gente estava lembrando antes, né, qual foi o momento que você tirou a sua dúvida mesmo, você lembra? Mas pegando um gancho aqui só essa pergunta aqui, eu até penso no medo, assim, mas eu estava ainda numa interrogação, porque eu ainda queria que fosse só o mutismo seletivo, né? Que é a ansiedade extrema, né? Que eu venho de pais ansiosos, né? Então a gente imagina que é só uma ansiedade, né? E aí nesse processo todo a gente iniciou as terapias, tudo que tinha que ser feito. A gente procurou, assim, tentar dentro do possível, né? Dentro do possível, mas a gente, graças a Deus, teve boas oportunidades para iniciar, independente, né, como seria isso. O importante era trazer a nossa filha para esse ambiente para se desenvolver. Mas ao mesmo tempo, mesmo que eu estava feliz que a gente estava tendo oportunidades boas, eu também me negava um pouco a imaginar que ela poderia ser autista, porque a gente já fica, né, com esse receio, vergonha de falar para as pessoas. Se tá no ambiente da clínica, você já fica assim, não vou falar, e aí você vê outro conhecido, você fica assim, você fica travado, não tem? Então
é uma confusão mental até se adaptar ali à rotina de terapias, né? Que antes ela era uma criança que só estava dentro de casa se comportando de forma diferente, mas eu estava ali com ela. Depois, ela entrou num processo, num ambiente onde tinha mais funções, até para mim também como mãe, entender isso tudo, encaixar isso na minha vida, foi muito difícil nesse período aí. E também entra aquela questão, né? Que depois fizemos um novo teste, né? Com você, né? Que apesar de tudo que havia feito antes, a gente precisava de mais informação, né? Isso. A gente percebeu que no início do tratamento, onde a gente estava inicialmente, as coisas não estavam fluindo muito bem. A gente viu que não seria o caminho mais adequado, né? No primeiro momento. Não estava bacana, né? Não estava legal. A gente não sentiu confiança, digamos assim, no primeiro momento, né? Sim. Então, fomos tentar buscar alternativas, né? E tentar achar esse norte mesmo. A gente encontrou mais uma anja, né? A Tassiane na nossa vida, que a partir dali, logo no início, né? Foi logo nos primeiros meses, logo depois que a gente recebeu o diagnóstico, o laudo, e a gente já tinha iniciado poucos meses de terapia, né? E aí você, né, início de 2024, final de 2023, início de 2024, quando a gente levou a Helena para uma consulta, né? Você ficou alguns dias com ela, e aí, né, fez toda aquela confirmação, né? Foi verificar pessoalmente isso, né? Aí foi aquele momento que eu falei pra você contar, né? Mas aí segue mais uma vez uma mãe, torcendo que não fosse aquele diagnóstico, com a cabeça a mil ali, pensando que seria, né? Que na minha imaginação, como mãe, a gente tem toda uma preocupação qual vai ser o futuro da nossa menina até hoje, aquele momento que a gente, né? E aí foi aonde você passou todo o resultado. E aí eu aqui de boas, mas com uma dúvida, porque era assim, a Helena é tão funcional que todo mundo olhava para ela, até a família falava assim: "Ah, mas essa menina não tem nada não. Olha como ela é esperta, olha o que ela faz." Então, a gente ouvia tanto isso, e também o meu coração não queria entender aquilo, que eu, me recusava, né? Mas não omitindo os cuidados, o tratamento necessário, porque se não fosse, ela estava sendo acompanhada por excelentes profissionais. Então, ia aguçar ainda, aprimorar mais ainda algumas coisas nela, talvez que ela tivesse dificuldade se fosse uma criança típica. Então eu não estaria no erro, eu estaria caminhando para soluções, para mais coisas para ela, né? Aprimorar algumas coisas. E aí foi onde eu cheguei para você, depois de tudo passado, eu olhei para você e falei assim: mas ela é autista? Mesmo? Ela é autista mesmo? E aí ficou aquele silêncio na sala. Ele já tinha pegado a história assim, e eu tentando ali ainda ter a minha mente dizendo que não, e tava tudo muito claro, muito, né? Várias pessoas que avaliaram, profissionais de qualidade mesmo, então. E aí você gentilmente, eu nunca vou me esquecer, aí você olhou pra mim, dentro dos meus olhos, e você falou assim, com todo respeito, você falou essa palavra, e você falou que a Helena é autista. E aí você completou algumas coisas que agora eu não consigo me lembrar, mas eu lembro que quando você falou assim, com todo respeito, aí trouxe pra dentro do coração, assim. Aí naquele momento eu acho que eu chorei, eu acho que eu chorei sim inicialmente, porque eu já tinha chorado antes, no primeiro diagnóstico. Eu lembro, eu fiquei aquele momento assim, mas eu chorei muito em casa, porque depois que você
tá dentro, você já tá ali fazendo aba, fono, né? Tinha vários profissionais. E aí foi quando você já foi falando o que mais ou menos iria acontecer. E eu aqui, né? Com uma sensação assim, meio inocente ainda, não querendo entender o que estava acontecendo. Que pela segunda vez eu ia ouvir a pessoa falando que a Helena era autista. E como mãe, e observando tudo que estava acontecendo, eu sabia que ela era diferente, que ela tinha alguma coisa diferente. Mas a gente não quer entender, não quer aceitar, né? Mas ao mesmo tempo era uma negação que ficava só para mim. Em nenhum momento eu negava tratamento, essa assistência, tudo isso. Foi quando você olhou para mim e falou que ela era autista e gentilmente você me explicou, foi detalhando, né, alguma coisa assim. Eu saí daquela sala ali, eu nem sabia quem eu era, porque é uma sensação muito ruim, muito triste mesmo. E nós já tivemos a sensação de perder um neném, né? E é uma sensação de morte mesmo, uma né? Gestação, né? Uma gestação, e do qual nessa gestação, né, a gente tinha ouviu o coraçãozinho do neném e de repente a gente perde o neném. Quando a gente descobre algo difícil, que inicialmente a gente entende como uma dificuldade grande, que parece que a vida da gente vai parar, que a gente não vai ter mais vida mesmo, né? Então acontece essa dor muito grande. E aí você já passa a ver as terapias, a rotina como algo pesado inicialmente. Porque você quer dar o máximo de si para que a criança desenvolva, se comunique bem, que forme frase, que aprenda a andar certinho, que quando chegar num ambiente onde tenha mais crianças, se a criança for tomar o brinquedo dela, ela olhe e fale, não, esse é meu. Uma criança com espectro autista não vai saber fazer isso, não vai. Ela não tem opinião. Tem opinião, mas para algumas coisas. Antes de um tratamento, nem brinca com as outras, né? A Helena ainda, ela enganava muito bem, porque ela tinha uma ou duas amiguinhas, ela se comunicava alguma coisa, por isso eu ainda tinha a sensação. E mesmo tratando como autista, né, como dentro do espectro, eu relutei muito tempo eu não falava que ela era autista. Eu olhava para minha filha achando que isso ia se reverter. Eu achava ainda que tinha possibilidade de cura. Eu ficava na minha cabeça. Até por vezes também conversar com você e entender que o autismo é genético, ele vai estar sempre com ela. Mas aí, conforme a gente foi tratando e estando dentro desse processo, uma dor foi cessando. Também respeitando, Tassiane, a idade da criança. Isso foi uma coisa que eu observei muito na Helena. Quando ela era menor, ela se comportava de um jeito, agia de um jeito. Cada ciclo que se fechava, cada ano que passava, ela já ia fazendo coisas diferentes, já assim, dando aquela coisa quentinha que eu falo no coração, que eu falava pro Marcos assim, nossa, Marcos, isso ela não fazia, agora ela faz, entendeu? Então, conforme vai passando um tempo e a gente vai entendendo que é importante, todas as horas de terapia, no início dá uma dor, né? No início fala assim, tadinha, mas ela não vai ser criança, ela não vai brincar, como que ela vai ter tempo de ficar em casa, vendo televisão? Mas até isso a gente entende também, que o período que ela está na terapia, no ABA, aprendendo, vai ser assim, fatores marcantes na fase adulta dela, né? Então, é uma aceitação muito grande e nesse período aí a gente tem que procurar, assim, eu particularmente, eu não sei como ele reagiu. Como mãe, eu focava assim, viver um dia de cada vez, matar um leão por dia. Porque senão, se eu fosse pensar no dia de amanhã, ia embolar muita coisa.
coisa. Então, eu tentei respeitar também a minha mente e o meu tempo para cada coisa. Que a gente tem que estar bem para poder conseguir cuidar bem dos nossos, né? Falou da questão da aceitação, né? E que é uma das coisas mais difíceis mesmo, né? Pra gente, não foi só para você, para mim também. E aí, voltando lá naquele dia, né? Foi o momento mais delicado, tá sendo, de todo o nosso... da nossa jornada aí com a Helena, né, de tratamento, diagnóstico, que você participou desse momento, né, e dali foi assim, Deus mostrando também, como eu disse mais uma vez já, né, foi mais um anjo que Deus colocou, você para a nossa família, e a forma que você lidou naquele momento ali, principalmente com todo o respeito que você falou antes, né, do seu sofrimento naquele momento, a sua dificuldade em aceitar, a forma respeitosa e até porque a gente já tinha um laudo, a gente já estava iniciando as terapias, a gente tinha começado em outra clínica, então no primeiro momento você não percebeu que ainda tinha essa dúvida, né, talvez na sua cabeça, não, a gente vamos cuidar dos próximos passos, como é que vai ser as terapias e tal, quantas vezes por semana. Aí quando você percebeu que essa dúvida ainda parava no ar, que aí você parou, né, com todo respeito, tirou essa dúvida, e a partir daquele momento foi possível viver esse luto, né, que é tudo isso que a gente falou de dúvidas e tudo mais, aceita, né, e aí a partir daí vive esse luto e toca pra frente, vive, vamos buscar recursos, vamos buscar as terapias, as possibilidades, informação, né, como a gente disse lá no início, é um mundo todo que a gente precisa aprender e lidar com todas as situações, né? Então foi um momento muito delicado e marcante pra gente mesmo. Eu posso dizer assim, eu tive assim como teve o clique para poder entender que tinha algo de errado com ela, esse luto minha filha é autista, minha vida vai ser diferente, como que vai ser? Foi tem um período, até porque quando a gente já estava com as terapias em dia, já estava no caminho certo. Então, o resultado ele veio junto também com o meu pensamento. Foi aquele momento assim que foi muito sofrido. Eu te falo que foram vários momentos que eu chorei muito. Vamos falar assim, até ontem eu não admitia que a minha filha era autista, né? Não falava assim, com a boca cheia, não tem como falar, né? Eu brinco assim, eu falo que se eu pudesse ter uma varinha mágica, ou se eu pudesse ter um pedido, eu quero a minha filha do jeito que ela é, só que sem o espectro. Mas é porque tem mães que falam, pais que falam assim, eu gosto do jeitinho que ela é. Eu amo a minha filha, amo. E vou cuidar, assim, mas assim, esse sentimento a gente não queria, né? Porque o meu maior medo, uma das coisas que eu mais procuro trabalhar é a comunicação dela, a forma dela se expressar, ter opinião, que no futuro, né, eu fico imaginando, né, eu já ouvi várias vezes pessoas assim, até da igreja, falando, Deus, ele que cuida, é Deus que cuida. Por mais que tem os anjos, né, que eu falo que você é um anjo na nossa vida. Porque mesmo antes de ter esse fechamento, do qual eu fiz a pergunta se ela era ou não, e você foi muito delicada comigo, até para fazer o teste já havia diferença no comportamento da Helena. Ela já desenvolvia, dentro de casa, ela tinha algumas habilidades que até então ela não tinha despertado para ela ter essa autonomia. Então, só aí já foi diferente pra gente, assim. E os anjos que Deus colocou na nossa vida, colocou muito rápido, né? Sim. Muitas pessoas, assim, que eu vou lembrar a vida toda. Porque foi um grupo tão bacana que rapidinho chegou num diagnóstico certo e começamos essa interação, um grupo que se comunica, profissionais que não é um distante do outro,
profissionais que falam a mesma língua, a mesma abordagem, com muito conhecimento e também tem essa empatia com a família. Comigo e o Marquinhos, com a irmã. Então isso, além de tocar mesmo no coração, me deixa muito feliz, porque eu posso ter isso aqui próximo, na mesma cidade, né, que a gente consegue ter essa assistência que a gente sempre falava assim, e agora? O que a gente vai fazer? Então, quando a gente orou, pediu a Deus solução, diante da dificuldade, Ele trouxe pessoas aptas de Deus para estar cuidando da Helena e da família da Helena. Da família, e, em assim, especial. Depois de quase 2 anos de terapias, né, tratamentos e ter vivido todas essas incertezas, né, essas dúvidas, né, a gente podendo perceber hoje que não é aquele bicho de 7 cabeças, como se diz, né? Não é aquele monstro, né? Que se imagina no início, né? Que a nossa filha é diferente, tem características diferentes, mas que vai ser uma menina como outra qualquer, que vai estar na escola, que está aprendendo a ler já que já está escrevendo e que com toda a sua inteligência, com toda a sua capacidade de fazer amigos, né? Tem uma amiguinha que enfim, em todas as questões dela, tem questões diferentes, tem dificuldades que às vezes vai trazer para o dia a dia, né? Algumas birras, algumas crises, algumas questões difíceis, mas como eu disse, o 880, né? Que a gente, por outro lado, tem o outro extremo, né? De tamanho amor, de demonstração de afeto, de carinho, que talvez com certeza não teria com outra filha, né? Com outra que precisava ser ela, né? Então a gente consegue viver isso e entender isso hoje, receber isso de uma forma assim, graças a Deus, muito bem, né? Que é uma trajetória, né? Essa jornada mesmo que a gente precisa atravessar, precisa passar para aprender, né? Para entender como funciona. Ele está se esquecendo de uma frase que ele falava muito antes da Helena chegar no diagnóstico. E aí ele abraçava ela. A Helena sempre foi muito carinhosa. Sempre. Ela sempre com aqueles olhos grandes. Ela olhava pra gente assim e abraçava a gente. Aí ele falava assim, amor, eu não sei, eu sinto que ela tem algo diferente, mas eu amo ela do jeitinho que ela é. O olhar dela dizia, né? O olhar dela dizia. Ele sempre falava isso. Eu já relutei muito mais, mas... Falou, quando ela era bebê, né? Ela tinha um negócio de olhar a gente assim, né? E puxar o olho. Era diferente. Aí nos comportamentos, na forma de brincar, a gente já ficava assim, observando. E ele falou isso mais de uma vez. Sem ele perceber que, tipo assim, fui eu que iniciei essa... Tem algo diferente, ele também percebia, mas não era assim... Alguma coisa já batia ali. Ele falava isso mais de uma vez. Porque quando eu falo que a Helena é charmosa, é nesse sentido, não tem? Quando ela olhava assim pra gente, era diferente. Era encantador, né? Encantador. Eu defino a minha filha como encantadora. Quem tá com ela... E ver quando ela olha assim, é apaixonante. Eu sempre defino a Helena, eu lembro que quando eu tentava levar ela no dentista, né, que foi a saga do dentista. Isso aí a gente tem que contar de uma forma melhor, né? Essa aí foi Aí eu falava pra secretária assim, eu falei assim, olha... Conta logo. Eu falava assim, olha... Ela vai despertar todo o consultório, mas você vai olhar para ela é tão encantadora, ela é tão bonita, e quando ela chegar aqui, mas não se iluda com aqueles olhos dela, porque ela vai te enganar. Imagina esse perrengue. Não, eu sempre falava isso para qualquer pessoa, ou alguma coisa que eu ia fazer, e eu já tinha que preparar o caminho antes para não chegar fazendo a festa dentro dos consultórios, né? E é isso, sim. Mas conta como foi a preparação. A gente fez uma
uma peregrinação de dentistas e nenhuma conseguia botar ela nem na cadeira, né? Para entrar no consultório às vezes era difícil, quanto menos chegar perto de qualquer instrumento dos dentistas, das dentistas, né? Então, conta isso aí. O mais curioso é que eu acho que eu nunca cheguei nessa fala que eu vou falar para você. A primeira dentista dela foi a que conseguiu resolver a situação. Só que na época tinha toda a rotina dela, era neném, e eu acho que o sono dela não estava em dia, passou um pouquinho da hora do sono, então... Não tinha o diagnóstico ainda, né? Não. E aí eu lembro que quando eu cheguei na tia Casey, a Helena 880, que queria uma coisa, tinha que ser, ela se encantou numa Barbie dentista que fica dentro de uma caixinha, é um quadro. E ninguém acessa aquele quadro. E aí você pensa, uma criança que não teve a rotina de preparação. Preparei tudo e fui. Sabia do diagnóstico, sabia das... Como que ela iria reagir, né? Pra mim, ela ia ficar de boas lá, porque a Casey sempre foi a dentista da minha mais velha e eu sei como ela faz esse encantamento das crianças aí, mas a Helena era diferente. Cada criança reage de uma forma. E por ela querer aquela Barbie que estava dentro daquele quadro, desandou tudo. Não consegui. Aí fui, não deu certo. Levei um outro dentista, não deu certo. Fui passando. Quando a Helena cresceu, lembra que eu falei que as crianças desenvolvem? E conforme vai também o desenvolvimento natural das crianças que acontece, também tem o desenvolvimento das terapias, toda uma preparação. Aí foi aonde eu falei, Tássia, eu preciso levar ela no dentista. Já tinha um dente que já estava precisando quase fazer um canal. E aí você vê uma mãe preocupada, achando que a criança vai ter que ser sedada para mexer num dente e não sabia o que fazer. Foi onde a gente entrou com a intervenção de preparar todo o ambiente, preparamos tudo, você aqui em terapia, eu dentro de casa, e aí foi um sucesso aquele dia. Até mais, né, do que a gente esperava. Foi um sucesso. Foi o começo do sucesso, né? Mas eu vou contar qual foi o sucesso maior agora, então, né? Qual? Foi voltar na dentista, que ela tinha só feito um provisório lá, né? Começado a limpeza, encheu lá a massinha do dente e tal. Vamos voltar lá para ver como é que tava. Aí vai o pai levar, né? E aí, né, sem querer puxar a sardinha pro pai, porque acho que deu uma certa tranquilidade a mais no ambiente. E aí... Não, eu me comportei direitinho. Tudo bem, eu não disse isso. Mas a doutora começou a tratar e tal, aí eu já tinha, o horário já estava passando, né? E eu tinha o horário do trabalho. E ela foi fazendo e foi continuando, e ela fazendo sinal para mim, falou, pai, vem cá ver, e ela já estava praticamente resolvendo o dente dela, uma coisa que ela ia demorar uns 6 meses para ir várias vezes. Ela conseguiu, hoje eu vou fazer tudo. Eu sei que ela se emocionou, né, no final ali, falou, nossa, por dias assim que eu cancelo toda a minha agenda, porque isso faz valer a pena a profissão da gente, o ofício, né? Ela ficou muito emocionada aquele dia, a gente se emocionou muito, a gente chorou depois no final, agradecendo a Deus mesmo pelo desfecho tão rápido de novo, uma solução tão rápida que Deus enviou ali naquele momento, com todo o preparo que foi feito, né? Desde as terapias aqui, das intervenções da clínica, né? Com a tia Tassiane e equipe, e tudo encaminhando assim, porque é uma coisa que a gente aprende, né, nesse espectro do autismo, tem que ter essa preparação, você tem que ter um cuidado a mais, antecipar, dizer o que vai acontecer, né, a rotina, então as coisas não acontecem de supetão, né, então essa talvez seja um trabalho, que é um pouco mais árduo, de você ter todo um cuidado a mais nesse sentido, para que as coisas
vão caminhando, né, tranquilamente, né? Então essa foi, eu acho que uma cereja do bolo aí de tudo que a gente viveu, né? Várias coisas. Aí, por exemplo, aí agora ela mesma fala, não, mas agora eu já tô ficando grande, já tá, agora eu tô ficando grande, papai. Aí já foi tirar sangue. Ontem, lembra que ela falou ontem? Tirou sangue de boa, já tá tomando medicação sozinha. De comprimido. E vai. E você pergunta ela assim. Que não ia conseguir, né? Os 2 primeiros dias. Ontem foi falando de dente ainda, né? Tirou o dentinho. Viveu tudo isso, né? Mas ontem, aí o dente dela atrás tá nascendo, né? E aí machucou um pouquinho de gengiva, aí o Mark falou, não, é porque, olha lá, tem 2 nascendo. Nossa, isso é sinal que eu tô crescendo. É doida pra crescer. Falando igual adulta, assim. Ela tá agora, eu vejo que com 6 anos, a evolução dela tá uma gracinha. Eu tenho que cuidar a forma que eu falo, que ela já tem muito diálogo para conversar e falar coisas assim que eu às vezes não tô preparada para entender que ela já sabe daquilo. Então, mesma coisa quando foi para tirar sangue. Eu me preparei, tentei focar, levei ela num laboratório do qual eles também trataram com muito carinho, todo respeito, e foi um sucesso. E se você falar assim, Helena, como... junto de novo. Aí falou assim, e como que foi tirar sangue? Feliz. Não pergunte pra mim, Silvânia. Mas então ficou aquela sensação boa. Coisas que eu tinha medo de levar, mas a gente se preparou e assumiu o papel de pai, né, e eu tô mãe. pensando que agora sim, né? Se quem vai ouvir a gente falar essas coisas, parecem coisas tão banais, tão bobas, que às vezes, pra gente, né, que vive talvez um desafio maior de encaixar isso numa rotina, nessa preparação toda, pra gente é mais valioso, é mais prazeroso quando a gente conquista essas coisas com ela. Porque dá mais trabalho, mais difícil, mas ao mesmo tempo é muito mais, é uma sensação de realização muito maior. Então é uma missão que a gente recebeu de Deus com isso, para cuidar dela. Então tem trabalho, tem mais dificuldades, mas a recompensa é muito maior. Eu encaro assim também, né? E a gente nunca pode deixar de lado a nossa mais velha, né? Que da mesma forma participa com tudo isso com a gente, né? E assim, a gente fala tantas vezes da Helena, né? E nunca pode esquecer da Anne, né? E ela acaba tendo as dificuldades, vivendo isso tudo junto com a gente, né? Às vezes deixando até menos tempo, dedicando menos atenção a ela, às vezes, principalmente nesses últimos anos aí, né? Quando a gente teve que focar muito em terapias para Helena. Então a gente acaba aqui penalizando um pouco ela nesse sentido, né? Mas a gente vai tentando equilibrar isso na família, né, meu bem? Uma família típica aí. Eu que sei. Que é, assim, realmente desafiador, né? Desafiador a gente viver tudo isso, todas essas rotinas diferentes, né? E mais uma vez, você ajudou muito a gente tentando alinhar, né? Direcionar algumas questões, né? Até mesmo como família, né? A gente fez algumas terapias em família aí, tentando equilibrar algumas coisas, né? E vale lembrar também que a Helena, além do TEA, ela tem altas habilidades, né? E tem ansiedade também no diagnóstico dela. Então, fica muito irritada fácil. Então, a cada... eu tô vendo... Juntou a mãe com o pai, né? Eu acho que o meu é mais fácil, né? E eu falo assim que não é fácil, né? Viver uma família atípica, assim. Mas são lutas diárias. Eu falo que a gente precisa ter muita fé. Muita fé. Deus, Ele é o que nos consola, muitas vezes nos momentos de angústia, naqueles momentos que parece... Não existe problemas grandes. Um detalhe que para você te faz sofrer, eu posso olhar e falar assim, mas isso não é nada. Olha o outro. Mas cada um sabe onde dói. É a hora que a gente pensa, eu sou adulta e eu tenho que resolver meus problemas. Eu não tenho como mais chorar igual uma criança, né? E aí é aí que Deus toca na gente e a gente consegue parar, respirar e continuar
qual é o próximo passo, né? Eu sempre falo assim, eu não posso ficar parada olhando para o tempo, eu já tenho que ver o que eu vou fazer, qual é a próxima ação. E é Deus que direciona. Quando tá tudo muito difícil, quando tem uma época de crise, a Helena entrou numa época de crise maior. Tem que parar, tentar entender o que está acontecendo. Qual fase que ela está vivendo agora também. Que o corpinho dela vai reagir de forma diferente. E um dia normal, no outro tá diferente. Mas a gente como pais que sempre tá buscando o melhor para nossa filha, principalmente dando todo o carinho, todo o amor, essa didática aí, com as nossas meninas. Eu sei que eu não sou perfeita, nem o Marquinhos, a gente também tem a nossa dificuldade, mas a gente sabe, eu não vivo o sentimento de culpa. Eu como mãe, eu não vivo, porque eu sei que eu estou fazendo o melhor que eu posso para as minhas meninas. E com ele também, a gente estava voltando da consulta da neuro, nessa semana passada, e eu estava observando, assim, se você for ver o investimento que é feito, eu falei, caramba, que pais que nós somos, né? Aí eu falei assim, que pai que você é, que consegue estar junto comigo, né? A gente deixa de fazer as coisas pra gente, pra investir nelas, porque a gente sabe que nesse momento é importante para elas. O desenvolvimento, o que a Helena está aprendendo agora, são marcos do desenvolvimento, né? Se ela não ter agora, ela vai perder. E isso vai fazer falta na fase adulta para ela. Então, o meu maior sonho é que ela se desenvolva cada vez mais. E se depender da gente, tudo que a gente puder fazer para ela avançar, né? Primeiramente Deus, mas o que a gente puder fazer, a gente vai fazer por ela. Você disse, às vezes a gente acaba deixando abrindo mão de se cuidar, né? Claro que o básico a gente não pode abrir mão do nosso autocuidado, né? Até mesmo como casal, né? Para poder estar bem com elas também. Mas como o foco sempre vai ser as meninas, né? E tal, a gente acaba abrindo mão de muitas vezes de fazer as nossas terapias em alguns momentos, né? A gente falando de família típica, né? Você falou da sua ansiedade, né? Eu já disse assim, meu diagnóstico também é o mesmo da Helena. A gente vai descobrindo por tabela, né, da genética, né? Autismo, superdotação. Desse meio caminho aparece a Anne com TDAH. E aí agora isso vai aflorando, né? E provavelmente a superdotação, né? Pode ser também. Então são muitos caminhos que vão se entrelaçando nessa família atípica, né? Eu lembro de um curso que eu estava fazendo sobre superdotação, né? Acho que eu cheguei a comentar contigo. E aí era online, né? Fazia pergunta. E aí eu fiz uma pergunta lá de um parágrafo, né? Falando que uma é assim, a outra é assado e tal, e papapá. Aí no final eu até escrevi assim, né? Fique tranquilo, com todos esses diagnósticos aí, a gente é uma família muito feliz, abençoada por Deus, só no online lá e foi falando, né? Então é isso, a gente, graças a Deus, é uma família muito feliz, né? Abençoada por Deus. E buscando esses caminhos, mas como eu estava dizendo, e aí às vezes a gente deixa até de ter as terapias nossas e que são necessárias, mas nunca pode deixar isso abandonado, né? Vai focando nas filhas, mas tem que ter esse equilíbrio, né? Como a gente chegou já em alguns momentos ter essa situação de uma terapia em família, também é importante ter isso em dia, né? A terapia em dia no individual também, para a gente ter esse cuidado, né, com a nossa saúde mental. Eu acho que eu não falei isso ainda, mas eu já tinha te falado várias vezes. Até então, antes de toda essa turbulência aí, todos esses diagnósticos aí, eu era muito cético com a questão de saúde mental, né? Porque a Aline, como ela já vem tratando nessa questão da TAG, né, da ansiedade, já há algum tempo, e vai com um, vai com o outro, né? Passou por alguns profissionais assim que não foram legais e tudo mais, então você parecia que às vezes está meio que perdendo tempo, né? E não só tempo, mas investimento também financeiro, né? Então, mas quando você encontra, né, um profissional correto, né, a pessoa que realmente vai te acolher e te tratar da melhor maneira,
é essencial, né? A gente ter esse equilíbrio aí, saúde mental, saúde física, saúde espiritual, né? Para a gente ter realmente esse equilíbrio na nossa vida, porque é fundamental. Então, hoje a gente tenta buscar isso, né? E às vezes, hoje a gente foi lá jogar tênis. Fala, vamos cuidar do físico também, voltar no esporte. E assim, às vezes é um pratinho que tá quase caindo, a gente vai lá dar uma girada nele para poder tentar equilibrar lá, né? Mas a minha terapia tá em dia, a medicação também. Como diz a recepcionista lá da doutora, né? Tá em dia. Cada um tem uma fase, né? Ele no momento ele não está precisando de terapia, tá conseguindo levar, aí entra eu, porque são momentos, né? Sim. Um vai ajudando o outro, uma família nós não somos perfeitos, mas de modo geral Deus sempre nos abençoou muito e a gente busca essa força para poder continuar sorrindo, fazendo coisas novas, interagindo um com o outro, com as meninas. Então a gente sempre tenta assim, quando fugiu a palavra agora. A gente se esforça também e tenta fazer acontecer para tentar ficar bem também, mesmo nos dias mais difíceis, né? Que tem. Com certeza. Tem muitos dias difíceis, mas tem que lutar e ter força, que é o que nos mantém de pé. Desistir nunca, nunca. Eu falo com a Jamile, não tem outra opção, tem que dar certo. Tem que dar certo. Então, tem que ser feito, né? Todo o processo assim que vocês viveram até o dia de hoje e recordar isso, né? Talvez vocês nunca pararam para recordar. Né? Então, assim, fazer essa busca desde lá do início, vir detalhando passo a passo, isso traz uma memória que pode causar algum incômodo, trazer alguma dor? Pode, mas ele é muito mais prazeroso. Sim, é uma evolução. Sim, então, assim, olha o quanto vocês cresceram enquanto família, o quanto que vocês cresceram enquanto pessoas mesmo, né? Casal e tudo. Então, assim, hoje, talvez antes de um diagnóstico, antes de um acompanhamento da Helena, um acompanhamento familiar, talvez o olhar não era tanto assim. Sim. Talvez era um pouco mais individual. Sim. Né? O meu querer, a minha vontade. Hoje não existe só. Não. Existe uma vontade de todos, uma vontade familiar. Então, pegando esse gancho aí que você disse, né, dessa questão de como que a gente cresceu como família, com todo esse processo, por ter vivido e passado por essas dificuldades, né, aprendido com isso. É por isso que hoje, assim, a convicção de que Helena precisava estar na nossa família, ela precisava vir do jeitinho que ela é, da forma que Deus nos deu, para trazer também todo esse aprendizado, esse crescimento como família, como pai, como mãe, como irmã mais velha, né? As duas têm um chamego todo diferente, né? E de irmã como irmãs mesmo. E então isso realmente era aquilo que Deus precisava colocar na nossa vida, no nosso caminho, para o nosso crescimento também, né? E uma coisa assim, talvez uma dificuldade que a gente não falou, né? O Helena tem o nível de esporte 1, que às vezes ele não é tão perceptível para quem não conhece muito o espectro, né? Então, com algumas coisas você diz, mas ela é tão assim, ela é tão... É normal, ela não tem... Os próprios profissionais tiveram dificuldade, né? Por quanto mais as pessoas que estão à nossa volta, né? Amigos, às vezes, principalmente família também, né? Talvez você pode falar até de como que, às vezes, essa aceitação na família, ao entorno, é muito mais difícil ainda do que foi para nós mesmos, né? Então, isso acaba trazendo uma dificuldade ainda maior, né? E os avós, a família, assim, eles viam que ela era diferente, mas achavam que seria coisa passageira mesmo, né? A minha mãe, por exemplo, só foi assim, sempre viu alguma... Mas quando ela viu uma crise dela mesmo, assim, ela falou... Depois de um tempo. Né? Depois de um tempo, ela falou, minha filha, vocês estão no caminho certo, vocês estão fazendo tudo o que precisa
para ela evoluir. Ela ficou até assustada, assim, né? Ela não sabia a abordagem, demorou uns 20 minutos para ela se regular. E quando se regulou, foi como desligar um som. Aquele som que tá ali, o volume alto, de repente desliga e volta a mesma pessoa. Então, por isso que é tão importante, né? Esse movimento, a família mesmo conhecer. Não que os pais, muitas vezes, estão fazendo melhor para o filho, e tem muitas pessoas da família que ainda acham e citam que a gente está procurando coisas. Aí eu já não me esforço. Pelo em ovo? Eu não me esforço mais em justificar, porque não cabe a mim querer explicar o que já tá explicado, né? Então, assim, o mais importante é o que a gente está fazendo, cuidando dela, já trabalhando tudo o que precisa ser para ela evoluir cada vez mais. E, assim, eu deixo um recado para os pais desse cuidado de parar, pensar. Hoje em dia, nem tudo é diagnóstico, mas se você vê algo diferente no seu filho, na sua filha, vale muito a pena você ir a um profissional. Não se identificou com um profissional, procure outro. Porque o profissional certo vai te ajudar até a ter paz de espírito e saber falar assim, não, agora sim tá evoluindo o tratamento da minha filha. Cuidado com aquele chavão, né? Cada criança tem seu tempo, né? É muito melhor você iniciar antes de ter um diagnóstico, né? As terapias e os cuidados para iniciar realmente um tratamento precoce. E nenhuma criança é igual à outra. Sim. Então, uma evolução que uma vai ter, a minha filha teve totalmente diferente. Então, não comparar uma criança com a outra. A gente tem que viver e aproveitar o máximo de possibilidades, da forma que a gente faz, né? O que a nossa Helena pode oferecer, a gente tenta trabalhar isso cada vez mais nela. E os resultados são nítidos, né? Que ela evolui a cada dia e cada dia nos dá mais alegria. Você falou de talvez assim, um recado final aos pais e tudo mais, eu me lembrei aqui, né? A gente também pensar muito e cuidar, não focar tanto na criança e esquecer de olhar no entorno, né? Principalmente aos pais. A gente falou da questão genética, né? Quando eu tive o meu diagnóstico, um ano depois, né? Não imaginava nunca, né? Não passava nem na minha cabeça, nem de tanto ter estudado e aprofundado e hiperfocado no espectro e tudo mais, sem saber. Mas foi até engraçado, assim, que um dia de um velório do nosso tio, aí que tinha a família toda reunida, aí você começa a olhar, peraí, aquele ali tem uma coisa diferente, aquele outro também, fulano é assim, aquele gosta muito de estudar, o outro formado, o outro é cientista e tal. Começou a juntar umas peças, mas até chegar pra mim demorou um pouquinho, pra ver se estava pensando só nos outros, né? Então, às vezes você esquece de olhar para dentro de si para poder tentar se enxergar. E quando você entende que essa questão genética aí é muito forte, né, na questão do TEA, né? Então é importante o pai ou a mãe, né? Ter esse olhar também, porque você começa a se entender muito melhor, né? Para entender melhor a sua filha. E aí o entendimento como casal, marido e mulher, isso muda tudo. Isso é uma virada de chave e você começa a ter uma compreensão do que você já viveu até então para poder viver melhor daí para frente, né? Então é muito importante essa questão, né? Olhar muito para dentro de si, o pai, a mãe, porque o pai vai achar coisa aí, né? E assim, principalmente falando como mãe, a gente sabe quando algo não tá certo. Isso aí parece antigo, né? Quando a mãe fala, parece que acontece. Não é que é assim, mas cada mãe conhece seu filho. Só não vai à frente a mãe que tá... Eu falo mãe, né? Porque a gente fica em mais contato com as crianças, mas a gente sabe quando tem algo que não tá certo. E se for a fundo, sempre dá para melhorar e fazer o que precisa ser feito. Então, esse é um detalhe muito importante. E para finalizar, Tarsi, eu queria deixar um
uma fala assim de... eu falo assim, quando a gente descobre, na hora eu pensei assim, eu sempre lembrei daquelas 3 palavras: calma, respira e não pira. Quantas vezes a minha mente estava assim diante de toda a situação e eu, calma, respira e não pira. Porque é isso aí mesmo, você tem que dar aquele stop, parar, pensar o que está acontecendo, né? Para poder ter mais fôlego e continuar. Porque a Helena, ela foi um presente que Deus deu para mim e o Marquinhos. Quando eu falo para mim, porque eu tô falando, né, para nós, né? Então, assim, essa joia rara, essa preciosidade que Deus deu pra gente, não tem repetido em lugar nenhum. Então, todo amor, como mãe, como pai, pais, né, que nós temos para ela, a gente vai até o fim para dar o melhor para ela. Porque só quem ama de verdade tira de si para fazer pelo outro. E assim a gente faz. Vai fazer muito mais. Muito lindo. E essa é a mensagem que vocês deixam para... Como se vocês estivessem lá no passado, né? Qual que é a mensagem que vocês poderiam falar para vocês? Se pudesse falar com vocês mesmos, no dia que receberam um diagnóstico, o que vocês diriam? Seria isso? E você, Marcos? Calma aí, a gente... Quase 2 anos já, né? Praticamente 2 anos atrás, e não é muito tempo, 2 anos não, né? Não. A gente viveu tanta coisa, né? Mas se eu pudesse olhar para aqueles 2 ali meio desesperados, né? Ansiosos, relutando, né? É justamente isso, tenha calma, né? Confie em Deus, né? Não vai ser fácil, vai ser um caminho de dificuldade, de tribulação mesmo, mas tem uma luz lá na frente, né? O caminho vai ser amparado por recursos, por pessoas fantásticas que são colocadas nesse caminho, né? Graças a Deus, até mesmo recursos do próprio trabalho, né? De plano, né? E adaptações de horários de trabalho e tudo mais. Então, coisas que nem imaginava que vai acontecendo e Deus vai providenciando, né? Então, realmente isso, né? Tem até aquele versículo, né? Eu não lembro a passagem, mas eu sei que no mundo a gente vai passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus fala que vai estar conosco todos os dias, né? Então, é isso. E Ele tem estado a cada dia nessa caminhada. E passou 2 anos rapidamente. E a gente tem uma vida toda com ela aí, pra gente desfrutar da nossa preciosa. Nossa preciosa. E é lindo ver que ela tá virando uma moça, né? Uma moça linda. Cheia de vontades. Coisa mais linda. Gente, quero agradecer vocês. Obrigada, Aline. Obrigada, Marcos. Foi um momento muito especial, né? Essa trajetória, quando ela é revivida, né? Através da fala, das lembranças, ela tem um aconchego especial no coração da gente. Obrigada pela participação de vocês. A gente agradece. Você que é o nosso anjo.